Boa noite, presidente. Boa noite, colegas. Jurídico, Paulinho, imprensa e as pessoas que nos acompanham. Falar hoje da noite um pouco, então, sobre esses assuntos, querendo ou não, quando a gente pega e olha a sociedade e tudo que acontece e todas essas questões de violência, que não é de hoje que acometem. E o quanto, talvez, justamente se falando de educação, acontece dentro da educação tragédias, e não é só nas escolas aqui do Brasil, em todo o mundo, e o quanto essas pessoas que fazem esse tipo de ação, elas já foram estudantes também. O quanto, talvez, a escola precisa também pensar em regras lá dentro da convivência entre os alunos, mas não só entre os alunos, as famílias. O quanto cada família dá suporte para os seus filhos na sua educação. De saber e de se apropriar de ver como eles estão aprendendo, como é a convivência deles com os colegas, se ele está tendo alguma dificuldade ou não, se ele está sendo legal com os seus colegas lá dentro da escola. Às vezes é fácil julgar e logo se apavorar, e essas situações agora que acontecem, que são extremistas, gera pânico. Só que a gente gerando pânico, o adulto vai gerar pânico nas crianças. E um ciclo que às vezes até de violência pode acontecer dentro das escolas e dentro de uma sociedade. Então, o quanto a gente precisa repensar as nossas atitudes como pais, como professores, como cidadão. Eu acho que é uma questão maior esses booms, essa coisa toda que surgiu aqui. Existem pessoas mal intencionadas? Sim, sempre existiu, sempre vai existir. O quanto a gente dá voz a essas pessoas mal intencionadas. Hoje, o celular é um boom, porque qualquer coisa viraliza. Quantas pessoas sofrem, e aqui na nossa região, dentro do nosso município, golpes em virtude de pessoas mais intencionadas. Agora gerou todo esse estresse em relação à violência. Né? Minha filha me perguntando: mãe, amanhã nós vamos ter que ir na escola, amanhã é dia 20. Tá, e daí o que tem? Eu nem sabia da história do dia 20. Alô? Não. Né? Gerar alguma coisa nesse sentido de pânico, pavor de uma população. E sim, recebeu, não tem que passar adiante. É passar para a polícia. Eles têm como, dentro da inteligência da polícia, rastrear essas informações e ver de onde é que veio. Graças a Deus, aqui na nossa região, a polícia, e já citaram todos os que estão envolvidos, e tem muitos outros também envolvidos nessa segurança, não só dentro do município, como na nossa região, que detectaram que não tem, na nossa região, um risco real em relação a essas fake news que estão circulando. E daí eu entro um pouquinho porque justamente a forma como a gente fala, a forma como a gente aborda esses assuntos, e até justamente aqui dentro também da nossa Câmara, a forma como é abordado todos os assuntos aqui dentro. Rodrigo falou do que ele sofreu. Agora, em relação a isso, né? O quanto gera a forma como se fala aqui dentro da comunidade. Tem questões, sim, que a gente precisa ver muito bem. E já te falo, não é a primeira vez. Hoje o Elton também falou em relação ao que falaram em verdades. E não é nenhuma nem duas, eu já citei em outros momentos também, quando não se traz a real verdade. Não trazer simplesmente palavras aqui dentro inconsequentes. Esse que é o problema maior, e isso gera, porque as pessoas, de alguma forma ou de outra, algumas vão descobrir as verdades. E então é necessário a gente sempre repensar como e o que se fala aqui dentro. E eu dou uma sugestão para o colega
Marcelo, muitos desses pedidos de solicitação têm a ver com relatórios. Tribunal de Contas. Vamos aprender a mexer no Tribunal de Contas e pegar esses relatórios. Vamos pegar e aprender a entrar no portal da transparência e realmente entender esses relatórios. Eu acho que sim, está faltando a gente se apropriar mais das formas de fiscalização de uma gestão pública. E isso eu estou fazendo, estou aprendendo. E sugiro que vocês também busquem aprender melhor a fiscalizar e assumir o papel de legislador como fiscalizador. Entendendo o que está se fazendo aqui dentro, entendendo como as contas são claras e transparentes. Só falta a gente pegar e entrar realmente nos locais e poder dar uma olhada com vontade, sim. Tem algumas questões que possam, sim, ter alguma questão que o poder público possa estar relatando? Sim, acredito que sim, eu não sou contra isso, a pedir esclarecimentos, né? Mas trazer relatório de todas as contas, de um monte de número que tem que ficar lá de 1 ano, 2 anos, 3 anos, trazendo contas para cá e relatórios, eu acho que isso aí é um pouquinho de cada um pensar nesses relatórios e ir acompanhando a cada meio ano quando são postados dentro do Tribunal de Contas. Outra questão, então, que gostaria de comentar é em relação à questão da segurança nas escolas, que agora é uma questão que também foi pontuada. A segurança nas escolas é tratada e lidada há muito tempo, tanto é, e junto com a Brigada, o PROERD, que é um projeto que já vem sendo discutido com as crianças, né? A questão de monitoramento, algumas escolas sim, já possuem, porque sentiram essa necessidade, né? Outras escolas não sentiram essa necessidade e talvez agora realmente sintam essa necessidade e possam estar vendo essa colocação de vídeo monitoramento. Também a questão em relação a segurança física das escolas. Quase todas as nossas escolas, né, tem grades e tem muros ao redor da escola. Então, acho que é uma ou duas que ainda não tem por questões de logística dela, que está sendo estudado a viabilidade, sim, de melhorar a segurança dessas escolas. E também a questão das escolas de educação infantil, todas elas têm também para ter acesso e a falar com quem vai entrar, ver quem está no portão. Elas não abrem simplesmente o portão para qualquer pessoa. Mas no caso que aconteceu em Blumenau, ninguém abriu o portão para a pessoa. E tinha câmeras de vídeo monitoramento. E não adiantou. A pessoa pulou um muro. Então, a gente, quando alguém quer realmente ter uma ação mal intencionada, às vezes nem sempre tudo que se coloca de segurança vai conseguir resolver esse problema. Então, sim, as pessoas têm que estar atentas, têm que pensar na violência, têm que tentar melhorar, e às vezes é a partir da casa de cada um que a gente tem que olhar um pouco mais para essas questões de como está realmente acontecendo. Hoje o celular é algo que os pais perdem totalmente o controle em relação com quem essas crianças e adolescentes conversam. Então é uma questão de talvez atenção também um pouco em relação a isso com os seus familiares. Um minuto, vereador. Em relação ao Morro Gaúcho, né, que foi comentado no São José, eu acho importante a gente olhar, né, como um projeto. Eu vi muita gente falando também em relação ao morro. Mas a prefeitura vai investir dinheiro? Não, a prefeitura não vai investir dinheiro. É um local que sim está sendo agora dentro de um projeto, e eu acho que tem um projeto, porque quando foi tirado foto, o prefeito mostrou que foi entregue um projeto. Então, existe um projeto. Pode ser que seja de licenciamento, ok? Ele é de licenciamento, mas já existe a projeção que foi divulgada do que eles pretendem realizar lá em cima do morro, além da estátua. E justamente
trazer um pouco essa questão tradicionalista, cultural, para dentro de Arroio do Meio. Eu tenho uma enorme lembrança positiva da minha adolescência com o CTG. Sim, desculpa. Só me tentando terminar, que a frase do CTG sempre foi gaúcho em qualquer chão. E eu acho que talvez esse momento seja um pouquinho de olharmos a importância sempre que o CTG teve dentro do nosso município.